Olá, com saudade de vocês. Vamos fazer uma revisãozinha sobre soluções para ajudar. Então, vamos lá. Então, soluções. Vocês lembram que eu fiz uma relação para vocês de soluções, suspensões e colóide, que variam de acordo com as suas partículas, o tamanho das partículas. Então, as definições que a gente precisa se preocupar é soluto, aquele que pode ser dissolvido, solvente, aquele que promove a dissolução. E dentro disso a gente tem vários tipos de soluções. A solução aquosa, que leva a água como solvente, a diluída, uma pequena quantidade de soluto, e uma solução concentrada, aquela que geralmente tem um corpo de fundo, um precipitado. Ok? Os prefixos mais comuns, vocês precisam ter cuidado com o quilo, que sempre é uma relação muito comum, tá? O mili, por exemplo, de litros para ml, de ml para litro. O micro, 10 a menos 6, e o nano, que é 10 a menos 9. Ok? Concentração das soluções. Então, quando eu falo em concentração, existem duas: a concentração comum e a concentração molar. A primeira denomina a concentração de uma solução toda e qualquer forma de expressar a proporção existente entre uma quantidade de soluto e uma quantidade de solvente ou solução. Então, a concentração comum é uma relação entre o quociente da massa do soluto e o volume de uma solução. Vocês lembram, né? Olha a fórmula. Esse M do soluto, vocês devem lembrar que o M do soluto é M1 e o M2 é o do solvente e o M é o da solução, ok? Então, o lugar desse M soluto seria M1. Prepara-se 5 gramas por litro de cloreto de sódio. Então, 5 gramas por litro é a concentração. Então, isso ocorre como? Você obtém uma massa de 2,5 gramas, não é 2.000, porque uma balança eletrônica, ela tem esses 3 zeros, até mais zeros, né? Casas decimais, para que você tenha uma precisão maior. Então, o que acontece? 2,5 gramas é diluído, tá, em 500 ml. E aí você tampa esse recipiente, né, um balão de fundo redondo, e aí você faz uma agitação e tem uma solução ali, que é justamente 5 gramas por litro, ou seja, 2,5 dividido por 500, que você tem que transformar, porque não pode deixar 500 ml, você tem que transformar para litro. E lembre, quando você transforma ml para litro, você divide por 1.000, então 0,5. Então 2,5 dividido por 0,5 dá 5 gramas por litro. Vamos para outro. Qual é a massa do cloreto de alumínio necessária para preparar 150 ml? De novo, tem que o quê? Transformar esses 150 ml. Tá? Esses 150 ml você tem que transformar para litros. Por quê? Por causa dessa unidade aqui. Gramas por litro. Então, 150 ml para litro é dividir por 1.000, dá 0,15 litros. Então, você tem 50 é igual a M1 sobre 0,15. Olha só, é só substituir. Ou você faz a multiplicação. Como você quer a massa do soluto, e se você tem a concentração e o volume, você multiplica. E aí você obtém 7,5 gramas. Concentração molar ou molaridade, tá? Então, é representada pelo M, tá? Vocês lembram que eu também coloquei para vocês que era esse M, assim, um Mzinho bonitinho, né? É o quociente entre o número de moles, o N, e o volume de uma solução em litros, que vai dar um, um resultado de mol por litros. Então, o que acontece? Olha só a fórmula. N do soluto sobre o volume da solução. Essa é a molaridade. E você pode substituir também, porque o número de moles é a massa sobre PM. Quem é esse PM? Massa molecular, tá? Vocês lembram que a fórmula que
que eu coloquei para vocês foi essa. Molaridade é igual a M1 sobre massa, que é esse aqui, ó, massa da molécula, massa molecular, vezes o volume, ok? Então, essa substituiçãozinha de PM é a mesma massa molecular. Então, ó, tem 1 litro de 0,5 molar de hidróxido de sódio. Então, eu tenho o volume, eu tenho, vamos lá, eu tenho o volume, tenho massa molar e tenho isso. É só você calcular CNaOH, ou você vai na tabela periódica ou a questão vai te fornecer os valores. Aí vocês lembram, massa molecular, sódio é 23 vezes 1 mais 16 do oxigênio vezes 1 mais 1 vezes 1. Lembra disso? Então, olha só. Olha aí. Só apagar aqui rapidinho. Então, tá aí, ó. Você tem quem? Você tem um 23, aquilo que eu fiz para vocês, 23 vezes 1 mais 16 vezes 1 mais 1 vezes 1 dá 40 gramas por mol, que é a massa, tá? Ó, a massa molar. 23 vezes 1, ó, só tem um sódio, mais o oxigênio é quanto? 16 vezes 1, porque só tem 1, mais 1 vezes 1. Faz a multiplicação, soma e dá 40 gramas por mol. Então, agora é só jogar na fórmula, porque eu tenho 0,5 massa, a molaridade, eu tenho o M, massa molecular, desculpa, e tenho o volume. Então, eu vou atrás da massa do soluto. Quando eu quero a massa do soluto, eu posso fazer, ó, regra de 3, ou cruz credo, tá? Convenhamos, né? Cruz credo é bem melhor. Então, olha só, a regra de 3 você teria que multiplicar todo mundo, né? Tem uma relação maior. Jogando na fórmula é só fazer o cruz credo. E você vê que todo mundo tem que ser multiplicado. E assim você obtém um determinado valor. 40 vezes 1 vezes 0,5 eu obtenho 20 gramas. Até para 1 litro de solução de 0,5. Então, vocês estão vendo que eu tenho uma massa do soluto de 20 gramas, de novo, e um volume de 1 litro. Faço a diluição, agito, tá? E obtenho esse valor. Então, sendo assim, vamos calcular. Vocês estão vendo aí que eu tenho álcool etílico. Então, vou ter que calcular o quê? A massa molecular dele. 12 vezes 2 mais... Eu posso juntar os dois hidrogênios, então seria 6 vezes 1 mais 16 vezes 1. Eu vou obter a massa molecular. Tem um volume e tem uma massa, então eu vou direto para a fórmula. Tá? Olha só. Como ele quer a massa molecular, PM, massa, tá? Do álcool, a massa molecular, o volume da solução e a massa do soluto. Então, joga na fórmula. Jogando na fórmula, você vai cortar nas gramas, os mols e vai fazer a sua multiplicação e divisão. Então, obtém 0,143 molar. Outra questão, preparar uma solução de 2 molar de ácido acético. Então, eu tenho massa do soluto igual a massa molecular vezes o volume vezes a molaridade. Tá? O que você tem aí? Vai de novo calcular a massa molecular, que é 60 gramas por mol. Sendo que a molaridade é 2, a massa do soluto não tem, e o volume. Como é que eu obtenho esse volume? Olha só, como não foi fixado o volume de uma solução que deve ser preparado, fica a critério de cada um escolher o volume da solução. Nesse caso, vamos preparar para 250 ml da solução. Assim, um balão volumétrico possui 250 ml, que equivale a 0,5 litros, porque você divide 250 por 1000. Aqui a gente propôs, tá? Você pode propor. Mas uma questão de
Enem, no caso isso acontecer, você teria que usar logo 1 litro. Por quê? Porque é o básico, tá? Geralmente eles utilizam 1 litro ou 500 ml, que é 0,5 litro. Tá? Então, o certo é isso, tentem usar 1 litro. Aí, se a questão ficar em aberto, como dessa forma, aí você pode fazer o volume que você quiser. Preparar assim, preparar a solução aquosa de 2 molar de ácido acético com a massa de soluto 30 gramas, aquela mesma coisinha. A gente vai diluir em 250 ml, porque ele está usando esse padrão aqui, mas eu poderia utilizar 500 ou até 1 litro, sem problema. Então, existem duas concentrações, a comum, que é a primeira, e a concentração molar, que é a segunda. Vocês estão vendo que são fórmulas diferentes, tá? Mas eu posso igualar isso. Por exemplo, a massa do soluto é a concentração vezes o volume. Se eu substituir, tá? Na segunda fórmula, eu vou obter, concentração molar vezes a massa molecular vezes o volume. Então, uma relaçãozinha simples. E aí, a concentração comum, que é uma fórmula, mais uma fórmula, é quem? É a massa molar vezes, tá, a molaridade. Ou, resumindo, concentração, vou até colocar para vocês, concentração, molaridade vezes a massa molecular, ou massa, tá, da molécula. É outra fórmula. Concentração normal ou normalidade. Vocês lembram que eu disse que era uma coisa que não era comum, mas a gente pode sim utilizar, tá, em cálculos. É o número de equivalentes soluto contido em 1 litro de solução ou o número de miliequivalentes em 1 ml de solução. Tá? Então, eu posso usar a relação litros ou ml. Aí vocês estão vendo aí, né? Normal é equivalente sobre o litro, ou, tá, são as unidades que você pode utilizar. Então, a normalidade é o número de equivalentes grama, tá, do soluto sobre volume em mililitros. Ou eu posso também ter o número de equivalentes menos a grama do soluto sobre volume. Então, em litros. Concentração normal, normalidade. É o número de equivalente gramas do soluto igual a massa em gramas sobre equivalente em grama. Então, já é a relaçãozinha, né? Outra fórmula que a gente também trabalhou em sala. O equivalente é equivalente grama. Ou seja, a molécula grama menos o K, que é representado por quem? Ácidos, a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Bases, a hidroxila. Os sais, as cargas. Lembram disso, né? E aí eu tenho a normalidade, que pode ser K, que é aquilo que eu falei para vocês, vezes a massa sobre o volume da solução, sobre a massa molecular, que é o PM. K é o número de hidrogênios ionizáveis para ácidos e hidroxilas para bases, valência do cátion, tá? Dos ânions, e assim a gente obtém. Só um instante, deixa eu desligar aqui. Pronto. Preparar 1 litro de solução de hidróxido de sódio com a concentração de 0,1 normal. Vamos lá, jogando na fórmula. Então, a primeira coisa a gente tem que calcular, tá, as massas moleculares, que a gente, só que no caso de normalidade, ela tem que vir com as casas decimais, ok? Então, é direto da tabela periódica. A questão te deu o volume, quer saber a massa soluto e o número de normalidade foi dado. Então, é só jogar na fórmula, faz a substituição e você, o que foi que houve aqui? Você vai obter o valor, ok? Prepara 1 litro de solução de hidróxido de sódio com a concentração de 0,1. Então, tá aí. Só continuando a questão. Faz a substituição, 3,997 gramas de hidróxido de sódio. Olha, vocês estão vendo que o K, que equivale a 1, por quê? Porque só tem uma hidroxila. Alguém deve ter se perguntado o que é hidroxila, né? Para vocês que vieram do... aqui. NaOH, gente, ó. Tá bem aqui em cima. NaOH. OH é a hidroxila. Só tem uma.
Padronização de soluções. A solução padrão é uma concentração de soluto, é conhecida com acuracidade. O que significa dizer isso? Que a confecção de uma solução padrão é feita de um padrão primário. Padrão primário é uma substância que possui alto grau de pureza, não degrada facilmente e que tem sido submetida à secagem em estufa antes do preparo da solução. Um padrão secundário é a solução em que uma padronização foi realizada com um padrão primário. Então, ou seja, é como se eu tivesse uma determinada composição em que ela vai ser transformada em uma solução. E essa primeira parte é o primário e a segunda parte é o secundário. Na padronização de uma solução de hidróxido de sódio, utiliza-se padrões primários. Então, olha só, esses componentes, o bifenalato e o ácido oxálico, são os padrões primários, para a gente poder obter o hidróxido de sódio, que é o NOH. Então, isso aqui é a parte de titulações. A gente vai trabalhar com padrões primários e secundários. Então, vocês fizeram até um resumo sobre essa parte. Prepare 100 ml de uma solução de ácido oxálico com a concentração de 0,1. Então, olha só, fórmula de novo. Tem o número de mol, eu tenho a normalidade, eu tenho a massa molecular, que é aquilo que eu vou calcular, tá aí, C2H2O4 e vezes 2H2O, tem que incluir sim a água. O volume está aí 100 ml, ou 0,1 litro. E o K, quem é esse K? É quem? Os hidrogênios ionizáveis, porque eu tenho um ácido. Então, calcula a massa molecular, 126,064 gramas, o volume é 0,1 litro, a massa que eu quero e o número de mols é 0,1. Joga na fórmula e aí vocês têm o seguinte, por que 2? Quando você dispõe o ácido oxálico, você sabe que 2 hidrogênios estão interligados ao oxigênio e os outros 2 não. Eu só tenho 2 hidrogênios aí, então eu só vou formar o quê? 2 hidrogênios ligados a esse oxigênio, fazendo com que eles sejam ionizáveis. Então, você precisa ter conhecimento dessa fórmula. Fórmula estrutural. Cálculo de solução padronizada. Então, olha só para finalizar, é aquelas relações, tá? Que a gente fez no finalzinho das aulas. Então, a gente pode fazer, sim, relações para soluções e diluições, também com o número de moles. Ok? Então, encerrando, espero que vocês tenham entendido e ajudado um pouquinho. Beijo!